E o Flamengo conseguiu mais uma grande vitória jogando em casa, goleada contra o Corinthians por 4-0 com muita autoridade. Agora, o mais interessante foi que as vantagens ofensivas do Flamengo começaram a aparecer praticamente no primeiro lance da partida. E tem tudo a ver com a forma como o Corinthians se organizava sem a posse de bola. E só lembrando que o software que eu estou utilizando para fazer essa análise é o Game Vision Pro, tanto os desenhos nas imagens e também os gráficos aqui que vão me auxiliar a contar a história dessa partida. Foi tudo feito utilizando o Game Vision, então se você quiser conhecer o Game Vision e começar a fazer suas próprias análises e as suas edições de vídeo, o link para você baixar o Game Vision grátis aí no seu PC tá aqui na descrição. O Corinthians se organizava então no 4-4-2, pelo menos na prática era isso que acontecia. Em alguns momentos a gente via o Memphis recuando um pouco mais aqui pelo corredor central, mas ele não era muito proativo aqui para fazer a marcação de um dos volantes do Flamengo, né? Ele não marcava o Pulgar, não marcava o De La Cruz, ele mais fechava o espaço aqui. A princípio eu acredito eu que seja mais para ser o desafogo ali, para sustentar um possível contra-ataque. Na prática o que a gente via então é que o Corinthians marcava com dois apenas pelo corredor central e dois mais abertos, né? A gente tinha o Carrillo aqui pela direita, aliás, os dois volantes, né, para essa partida, Ranieri e o Breno Bidon, e aqui mais pela esquerda a gente tinha o Romero. E o Flamengo, por sua vez, veio com a sua organização ofensiva básica, né? E o time sempre coloca ali 4 até 5 jogadores, agora com o Pedro fazendo essas movimentações de apoio pelo corredor central. Então, além dos dois volantes, né, o Pulgar e o De La Cruz, a gente tinha também o Arrascaeta sempre se movimentando por aqui. Em alguns momentos ele ficava mais aberto e o Cebolinha vinha mais por dentro, mas geralmente a estrutura do time não se altera, né? E além do Gerson, que marca aberto pela direita, mas fecha aqui quando o time tem a posse de bola. E como você pode imaginar ou perceber vendo essa imagem, naturalmente o Flamengo ia ter superioridade numérica aqui pelo corredor central, assim como teve em várias outras partidas aqui do Campeonato Brasileiro, também do Campeonato Carioca. Se você não viu, vale a pena dar uma olhada aqui nas análises que eu tenho feito sobre o Flamengo, que eu me lembro aqui de cabeça, acho que o Vasco se defendeu dessa maneira contra o Flamengo, teve sérios problemas. Mais recentemente a gente teve o Grêmio, que ainda subiu o bloco de marcação com essa configuração, e a tragédia foi ainda maior. E o Corinthians acabou replicando então um desenho defensivo que é extremamente vulnerável caso os seus dois atacantes não ajudem aqui a compor, a fechar o corredor central. O Corinthians muitas vezes tentava compactar a linha do primeiro combate, né? Muitas vezes a gente viu o Carrillo bem fechado, e o Flamengo é um time que gosta também de circular bastante a bola, levar para as inversões. Como você tem um ponta bem agressivo aqui pela esquerda, um ponta invertido, no caso o Cebolinha, que é destro, jogando lá pela esquerda, naturalmente que se você não tem a dobra de marcação aqui para cima dele, vai ter espaço para aquela finalização, né? Inclusive o primeiro gol vai nascer justamente assim, mas existe uma outra movimentação aqui que foi importante também, ó. É uma jogada que o Flamengo recupera a posse de bola, ela fica meio viva ali em disputa, o Flamengo recupera a posse de bola aqui e vai levar essa bola lá para a esquerda. Até acelerar aqui um pouquinho só pra gente ver o momento certo, que é justamente agora. Se você vê agora o Carrillo tá se movimentando, ele saiu aqui da esquerda e tá indo lá pra direita da defesa do Corinthians, tem o Mateuzinho aqui fazendo a marcação do Cebolinha, o Carrillo então fecharia o bate aqui, né, dobraria a marcação pra essa bola que o Cebolinha tá trazendo pra perna direita pra fazer a finalização. E aí que entra a questão da movimentação sem a bola do Ayrton Lucas. Por mais que ele começasse na organização ofensiva ali do Flamengo como um terceiro zagueiro aqui pela esquerda, né, naquela saída de 3 junto com o Léo Ortiz e o Léo Pereira, geralmente o Wesley tem mais projeção aqui pela direita, né, se a gente comparar os dois laterais do Flamengo. Obviamente ele também tem bastante liberdade para atacar os espaços, em especial em jogadas assim, quando o ponta tem uma situação aqui de 1 contra 1 e poderia levar vantagem. Por isso que a movimentação do Ayrton Lucas aqui vai ser essencial para tirar o Carrillo aqui, justamente do espaço que o Cebolinha precisa para fazer a finalização. Então dá uma olhada aqui na movimentação do Ayrton Lucas, como ele vai passando, acelerando, ele vai atraindo com ele aqui a marcação do Carrillo, ó, e abre muito espaço aqui pro Cebolinha fazer a finalização. Agora, bela finalização do Cebolinha, né? Perna direita bate lá no canto esquerdo do Gus Souza e abre o placar pro Flamengo aos 4 do primeiro tempo. O Flamengo de Felipe Luiz sendo extremamente eficiente na primeira chance criada, né? E nem era uma chance clara de gol, uma finalização aberta, né? Mesmo assim, grande finalização do Cebolinha, 1-0 Flamengo. Mas essa configuração tática, né? Principalmente quando o Flamengo tinha a posse de bola, a gente vai ver que o Corinthians também teve momentos de posse de bola, a gente vai entender em detalhes aqui o porquê isso acontecia, qual era a vantagem que o Corinthians tentava buscar, mas nesse cenário, essa superioridade numérica, né? O Flamengo tendo 4 jogadores aqui sobrecarregando 2 volantes do Corinthians, de fato foi uma verdadeira tragédia ali pro Corinthians, né? Dá uma olhada como nesse lance aqui, o Ranieri, ele vai ter que avançar aqui pra tentar fazer a marcação aqui do De La Cruz, que vai receber esse passe curto. O Ayrton Lucas vai deixar a bola ali com ele. Olha o Ranieri aqui chegando na marcação do De La Cruz, que ele prende, ele sempre tenta atrair ali a marcação. Agora o Pulgar sobra livre. Então não é uma questão de desencaixe porque os volantes saíam atrasados ou eles estavam mais cochilando na marcação. De fato existia uma sobrecarga muito grande, uma dúvida em quem marcar. E nesses casos geralmente os volantes acabam ali ficando nessa situação mais vendida ali, né, sem saber muito o que fazer. O Pulgar então vai ter liberdade, ó, quem vai aparecer livre aqui, o Gerson. Você já tem a movimentação aqui do Cebolinha, ó, aquela troca de posições, né? O Arrascaeta nesse momento aqui tá mais aberto, mas
o Flamengo não tinha dificuldade alguma de avançar, trocar passes, romper as linhas de marcação do Corinthians. A bola vai chegar aqui na direita com o Wesley, dá uma olhada como o Pedro já tá se movimentando, linha defensiva do Corinthians toda aberta, então naturalmente os espaços iam acontecendo sem que o Flamengo precisasse fazer jogadas muito mirabolantes. Bastava o Flamengo se posicionar em campo, começar a trocar passes e os desencaixes naturalmente iam aparecendo. Aquele famoso caso então de como os posicionamentos iniciais permitem vantagens grandes aí no cenário de ataque ao bloco recuado. E basicamente até o minuto 15 ali do primeiro tempo, só o Flamengo ficou com a posse de bola. O Corinthians depois sentiu bastante o primeiro gol, mas sempre com a marcação desencaixada. O Gerson de novo livre aqui. Perceba, ninguém tá naquela correria, né, naquelas movimentações mais insanas. O time tá organizado e os desencaixes vão aparecendo, né? Claro que o Corinthians tem aí, né, tá sem técnico, o Dorival tá chegando, vai ter bastante trabalho de fato. Agora um gráfico que ilustra muito bem esse cenário é o próprio gráfico aqui de eficiência estratégica geral, que você vai perceber, se você olhar aqui até mais ou menos ali o minuto 15 do primeiro tempo, o Corinthians praticamente não teve posse de bola no campo de ataque, por isso que não tem nenhuma linha branca ali pra baixo até esse período. E o Flamengo, por sua vez, tem várias jogadas aqui, né, teve bastante volume, assim como teve aqui ao longo do jogo todo. Mas se você parar pra olhar aqui, teve um momento que o Corinthians ficou com muita posse de bola ali no campo de ataque, entre o minuto 15 e 25 mais ou menos, teve uns 10 minutos ali de muita posse de bola, um bom momento do time em campo, mas vamos entender o porquê disso. 14h55 do primeiro tempo, a primeira vez que o Corinthians vai avançar em campo com a bola dominada, mas consciente, e aí tem a ver com a própria escalação do Flamengo na minha visão. Se você comparar apenas a linha do primeiro combate, comparando aí com os jogos que a gente analisava, por exemplo, lá no Carioca, né, onde o Michael jogava pela esquerda, aqui pelo corredor central a gente tinha o Bruno Henrique e o Plata, a pegada de marcação desse primeiro combate é muito maior, o time fica com muito mais pressão para tentar sufocar a saída de bola do seu adversário. Inclusive tem várias análises lá do Carioca onde o time resolvia suas paradas ali, justamente pressionando a saída de bola do adversário. Agora, quando você tem o Cebolinha em relação ao Michael, já é um jogador que pressiona um pouco mais, por mais que ele marque bem, tem uma boa leitura ali defensiva falando. O Arrascaeta também, né, faz muitas interceptações. O próprio Pedro evoluiu muito, né, em especial nos últimos trabalhos aí, principalmente com o Tite, ele evoluiu bastante nesse cenário de marcação-pressão. São jogadores que claramente, se a gente comparar as características individuais, têm um poder de pegada de marcação bem menor. Então, natural que o time vai ficar ligeiramente menos pressionante ali na saída de bola do seu adversário. Agora, uma questão em relação à própria estrutura da saída de bola, que eu notei bastante, ó, o Corinthians vai levar essa bola ali pra direita, vai tentar acionar um jogador recuando ali no vazio, que é justamente o Memphis, que inicia mais recuado aqui na linha defensiva, se apresenta aqui pro jogo, ele se apresenta pegando o jogo de costas, né, mas ele tá vendo de frente quem? Os jogadores ali que estão mais recuados, no caso aqui em especial o Ranieri. Agora, toda vez então que esse primeiro combate do Flamengo é batido, os dois volantes recuam bastante, né, nesse lance aqui o Pulgar já tava mais recuado, mas dá uma olhada como o Nico vai recuando aqui pra tentar dobrar a marcação, e com isso o jogador que ele tava marcando acaba ficando livre, no caso aqui o Ranieri. Então, geralmente essas dinâmicas com algum jogador recuando no espaço vazio, dando um tapa ali para os jogadores que estão saindo de trás, é uma boa alternativa para você romper esse primeiro combate do Flamengo, ou também tabelas de 3 jogadores, como a gente já tinha visto aqui em outras análises, né, em especial na partida contra o Juventude, se não me engano, né, tem algumas jogadas ali que isso aconteceu, mas claro que esse tipo de pressão do Flamengo acaba impondo outras dificuldades, em especial se você tenta avançar aqui pelo mesmo corredor onde você inicia a sua saída de bola. No caso aqui o Corinthians vai ter liberdade então com o Ranieri, e ele vai fazer o quê? Vai inverter a bola, onde tem espaço. Por mais que dê tempo do Flamengo recompor o bloco de marcação, agora o time já tá postado aqui no 4-4-2, você neutralizou a pressão do Flamengo, né? Pelo menos você conseguiu respirar ali e sair um pouco de trás. E o Flamengo também apresentava alguns problemas para tentar empurrar o Corinthians para trás, e tem tudo a ver também com a característica desse primeiro combate. Mas não só isso, a própria estrutura de posicionamento do Corinthians favoreceu também isso em alguns momentos. Isso porque o Carrijo marcava aberto pela direita, mas na hora do time ter a posse de bola, na hora do Corinthians atacar, ele fechava aqui, né? Então ele se apresentava bastante mais centralizado pela direita. Claro que ele tentava ultrapassar aqui pela direita mais aberto na hora de fazer a jogada de ataque, mas nessa primeira construção a gente via que o Corinthians fazia meio que um losango aqui com o Ranieri mais recuado, os dois zagueiros aqui sendo a bola de recuo, né, a bola de segurança, o Bidon mais pela esquerda e o Memphis, né, em especial, ele não ficava espetado aqui na linha defensiva, ele recuava bastante aqui. Com isso o Corinthians então acabava criando esse 4-3, 4-2, justamente por conta da característica desse primeiro combate ali do Flamengo, e o time então ficava algum tempo ali com a bola, né, circulava da direita para a esquerda, pelas pontas então quem passava é o Romero que tá mais aberto, mas você não tá vendo aqui na imagem, quem tá se mandando aqui é o próprio Henrileri, e lá pela direita você tem também o Mateuzinho, né, que tá passando então os dois laterais garantiam amplitude. E esse losango foi muito eficiente para pelo menos segurar a pressão do Flamengo, né, que não ativava os seus gatilhos ali para tentar pressionar e empurrar o Corinthians para trás, forçar as linhas de passe ali de recuo. Ó, que é um caso clássico porque chegou no corredor lateral, então necessariamente acaba ativando aquele gatilho de pressão do Flamengo, né? Pode ver que o Gerson já tá se projetando, o Nico já correu
aqui pro lado, já pegou o Bidon, marcação tá encaixada, não tem nenhuma linha de passe disponível pra frente. Nesses casos, na maioria das vezes, o que a gente vê é que o Flamengo começa a correr pra frente, encaixando a marcação, em especial os pontas, né? Quando o Michael tá aqui, ele faz muito bem isso, porque natural que vai ter essa bola recuada e o adversário então vai ter a possibilidade de sair pelo outro lado. Então é importante que o ponta reaja muito rápido aqui, né? Em especial o Cebolinha deveria pressionar aqui o Carrillo, o Pedro também deveria pressionar aqui os zagueiros. Papel que o Bruno Henrique faz bastante bem também. Mas dá uma olhada como os dois jogadores não vão sair com muito ímpeto, né, de marcação, sai mais trotando ali, mais fechando espaço, o próprio Arrascaeta. Então, o posicionamento do Carrillo, na minha visão, acabou facilitando bastante com que o Corinthians mantivesse a posse de bola. Então o time saiu aqui da esquerda, levou lá pra direita, vai trocar passes, ó. A marcação não chega muito encaixada, né? O Flamengo um pouco mais cercando o espaço, a bola vai chegar aqui na direita, o Carrillo vai se mandando aqui, escapando da marcação do Cebolinha, e o Ranieri vai recuando, se apresentando pro jogo. Então a movimentação do Carrillo aqui acaba atraindo a marcação do Pulgar, ó, dá uma olhada. E com isso o Ranieri recua livre. Facilmente então o Corinthians conseguia desencaixar a marcação, mas sempre por fora do bloco, né? Não são desencaixes de marcação que geram vantagem em um primeiro momento. Agora nesse lance aqui, uma vantagem tática vai ser criada, mas foi uma das poucas que o Corinthians conseguiu criar nessa partida. Mais uma jogada de inversão, olha lá, Ranieri já levanta a cabeça, vai fazer uma inversão lá pra esquerda, ó, na verdade ele deixa com o Bidon vai fazer essa bola chegar aqui na esquerda. Agora sim, quando ela chega aqui no Henrileri, que é um jogador que sempre domina, já procurando as movimentações na frente dele, né? Já levantou a cabeça, agora ele já abaixou a cabeça, ele já sabe o que ele vai fazer. E o que ele viu? Justamente o que você tá vendo aqui, né? Uma situação de 4 contra 3, ó. Isso porque quem tá atacando aberto lá pela direita, justamente o Carrillo, né? Que construiu toda essa jogada lá pela direita e já tá atacando o espaço aqui. Como a linha defensiva tá correndo em diagonal pra fechar os espaços, tem o Memphis, tem o Yuri Alberto, tem o próprio Romero, se não me engano, que tá aqui atacando mais por dentro. O Henrique vai jogar essa bola lá na segunda trave, ela vai sobrar limpa lá pro Carrillo, ó, que pega de primeira, peito de pé na bola, e existe essa grande defesa aí do Rossi que salva o Flamengo aos 20 do primeiro tempo, a melhor chance do jogo inteiro aí de ataque do Corinthians. Mas a vantagem tática que se repetia o tempo inteiro era o 4, até 5 contra 2 ali pelo corredor central. Isso porque muitas vezes você não tá vendo na imagem aqui, mas o Pedro, né, ele começa espetado na linha defensiva ali, segurando os dois zagueiros, mas ele se apresenta pro jogo aqui e é ele que vai ser responsável por fazer essa tabela. Além de você ter também o Gerson aqui, né? Então claro que os volantes do Corinthians ficavam muito vendidos aqui, não é uma situação fácil. E no melhor momento do Corinthians no jogo, né, pelo menos no momento que o time pelo menos chegava ali no campo de ataque, o Flamengo já vai desferir aí o seu segundo golpe. Olha aí, uma boa troca de passes, ó. Nico de la Cruz vai deixar ali mais aberto com a Arrascaeta, né, que tá recuando aqui nesse momento, que vai deixar com o Pulgar. O Bidon avança aqui pra tentar cobrir a bola, mas nas costas deles a marcação vai tá toda desencaixada, né? E ó quem vai aparecer aqui pra fazer a tabela, ó. Justamente o Pedro, ele traz com ele aqui um dos defensores, mas o Arrascaeta já tá escapando aqui do Ranieri, ó. E a devolução do Pedro sai muito bem feita. O Arrascaeta resiste à pressão ali, toma a trombada do Ranieri. Mesmo assim, ele acha essa bela finalização ali, ó, no cantinho do Hugo Souza. 2-0 Flamengo aos 33 do primeiro tempo. E assim como no primeiro gol, o Corinthians também sentiu o segundo gol, né? E vai acabar cometendo um erro grave aqui de saída de bola. Mesmo que o primeiro combate do Flamengo não seja muito ativo ali pra fazer a marcação-pressão, o meio-campista, né, o De La Cruz aqui é extremamente ativo. O motorzinho aqui dessa marcação-pressão. Olha como ele saiu lá de trás, vai pressionar primeiro aqui o Ranieri. A bola vai ficando quente aqui com o Gustavo Henrique. Vai ser forçado a recuar essa bola. O Pedro e o Arrascaeta não saem com uma intensidade nem próxima à do De La Cruz, mas mesmo assim eles acabam fechando aqui o espaço no Ranieri, né? Agora nesse momento dá uma olhada como o Hugo Souza, ele tem duas boas opções de passe, né? Em especial aqui um tapa mais no vazio pro Mateuzinho recuar aqui e pegar essa bola, um passe com menos risco. Caso ele tivesse feito o domínio orientado pro outro lado, ele teria até a movimentação aqui no espaço vazio do Gustavo Henrique, né? Se ele continuasse fazendo a movimentação aqui, mas o De La Cruz fez o arco, né? Fechou essa linha de passe, forçou ele a jogar por aqui, mas ele toma a decisão errada de sair jogando pelo meio, né? Onde tanto a Arrascaeta tá fechando espaço quanto o próprio Pedro. E aí fatalmente a saída de bola não funciona e o Pedro de primeira, né, de perna canhota ali, ele nem tenta fazer a interceptação, já bate de primeira e amplia o placar aos 36 do primeiro tempo. A facilidade do Flamengo em trocar passes pelo corredor central, De La Cruz com o Pulgar, Gerson já vai dar um tapa pro Arrascaeta, ela sobra com o Pedro e agora, além dessa superioridade numérica pelo corredor central, que acabava criando esse caos na defesa do Corinthians, belíssima jogada do Pedro, né, que bom ver o jogador voltando assim com essa qualidade, ó. Sai do primeiro, sai do segundo, resiste à pressão, não pede a falta, corta o terceiro, finaliza. Hugo Souza salva com o pé direito ali, ela passa por cima, escanteio pro Flamengo, nos acréscimos do primeiro tempo. E o segundo tempo foi muito parecido com o primeiro, né? Aquelas pequenas vantagens que o Corinthians conseguia em alguns momentos pra sair de trás, pelo menos. Inclusive, esse lance aqui é importante a gente reforçar os mesmos pontos em relação à outra saída de bola que eu havia dito, né? Se você parar pra analisar o lance agora, ó, você vai perceber que tem aqui o Ranieri, tem aqui o Coronado que tinha entrado nesse momento, o Bidon tá mais recuado, né? Mas o Corinthians então tinha 3 jogadores aqui pelo corredor central, o Bidon vai avançar aqui. Perceba como os dois jogadores, os dois volantes do Flamengo, né? O De La Cruz
Cruz aqui e o Pulgar, eles estão a princípio marcando aqui os meio-campistas do Corinthians. Agora dá uma olhada como, de novo, vai ser uma tabela de 3 jogadores ou um tapa aqui pra frente no vazio pra alguém recuar, e isso sempre acaba atraindo a dobra de marcação dos dois volantes. Perceba como o Pulgar e o De La Cruz, eles vão recuar aqui pra tentar dobrar a marcação do jogador que recua. Olha, ó, é o Yuri Alberto que recua ali pra se apresentar pro jogo, e agora você tem o De La Cruz aqui e o Pulgar recuando ali pra dobrar a marcação, manter a unidade aqui dessa zona de guerra principal do Flamengo. E com isso, o que acontece? Você acaba libertando então os meio-campistas que estavam atrás dessa linha do primeiro combate do Flamengo. Então um lance muito parecido com aqueles do primeiro tempo que a gente havia visto, nessa tabela de 3 jogadores aqui pra acessar as costas desse primeiro combate. Agora, claro, um grande desafio é justamente tentar continuar avançando aqui pelo corredor onde o Flamengo tá entupindo ali a saída de bola do adversário, né? Até porque a dobra de marcação tá vindo, o Gerson já vindo aqui no ladrão, então você não vai ter muito tempo aqui pra esperar nenhuma movimentação, isso deixa a bola mais quente ali, força o erro. E mais uma vez o Corinthians vai encontrar uma solução justamente na inversão da jogada. Olha lá. Igor Coronado resiste à pressão ali e vai inverter essa bola pro Carrijo passando livre aqui pela direita. A linha defensiva do Flamengo acaba ficando um pouco mais espaçada, gera uma situação aqui de 1 contra 1, né? Carrijo pra cima do Ayrton Lucas. Em um primeiro momento ele parte pra cima do Ayrton Lucas ali. O Cebolinha chega dobrando a marcação, ele tromba com o Carrijo, mas ele opta por não tentar continuar no lance ali, né? Tenta cavar um pênalti, o juizão não foi na dele. Mas só pra mostrar como essa estrutura da marcação do Flamengo, ela se repete, né? Aparentemente faz parte aí do modelo de jogo do Felipe Luiz. Até porque já tinha sido aqui assunto de outras análises também, né? Mas vamos continuar de olho e qualquer novidade eu vou trazer pra vocês aqui. Claro que essa saída de bola, mesmo acionando essas tabelas de 3 jogadores, não é uma coisa 100% segura, né? Mateuzinho vai tentar dar um tapa aqui pro Carrijo, se não me engano, que tá recuando aqui no vazio. Ele vai dar um tapa pro André Ramalho, e o André Ramalho vai errar esse passe, né? Então, esse é o grande risco, né? Por mais que você tenha até superioridade numérica lá na inversão da jogada, tentar avançar pelo corredor onde o Flamengo tá entupindo ali a saída de bola é sempre um risco. O Ayrton Lucas faz a interceptação, vai deixar ali com o Nico De La Cruz, e ele vai fazer 2 boas tabelas, né? A primeira com a Arrascaeta se apresentando ali, devolve pra ele, e a segunda com o Pedro. E ele vai conseguir fazer uma bela finalização ali de perna direita, mais uma grande defesa aí do Hugo Souza. Mas realmente os cenários do primeiro tempo se repetiram bastante no segundo, com uma intensidade menor. Afinal de contas já tava 3-0 aí pro Flamengo. E deu tempo ainda do Pedro fechar a conta aos 32 do segundo tempo, em um pênalti que você deve ter visto aí várias vezes, então nem vou perder tempo mostrando o pênalti, cada um tem sua opinião se foi ou não. Fato é que o Pedro não tem nada a ver com isso. Perna direita na bola, fuzilou, bateu. 4-0 Flamengo aos 33 do segundo tempo. E foi dessa maneira então que foi construída a história dessa grande vitória aí do Flamengo, atropelando o Corinthians em casa. Mas vamos continuar de olho tanto no Corinthians quanto no Flamengo, e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.